Frutos do Passado, Sementes do Futuro é o mais recente livro do estrategista empresarial Alcides Gabancho Vidal, um peruano naturalizado brasileiro, nosso convidado do Jornal da Gente de agora. Qual que seria a essência básica desse seu livro, que trata inclusive das telecomunicações, das TVs daqui do Brasil, do exterior, quer dizer, do que trata e o que te levou a se interessar por esse tema? O livro é científico, socioeconômico, com abrangência mundial, sobre a economia que está acontecendo no mundo inteiro. E eu, além disso, eu coloco propostas para o empresariado renovar, reestruturar a empresa e para o profissional se reatualizar e mudar o paradigma dele. Me interessei pela televisão porque eu tenho notado nos últimos 20 anos, nos 17 anos que eu moro no Brasil, que o povo brasileiro está muito alienado a um tipo de rede de televisão, sendo que hoje em dia no Brasil existe uma televisão boa, que dá para escolher, dá para migrar de uma para outra e poder crescer com a televisão. Quer dizer, na verdade, o que você fez ao escrever esse capítulo das telecomunicações é um alerta mesmo. Exatamente. Escrevi com esse objetivo, alertar principalmente as amas de casa, para que elas possam orientar de uma maneira adequada, visando o futuro, as crianças, que são eles o futuro do país. Então, elas devem crescer com uma visão aberta, não apenas bitolar num único canal, é se ter opções de navegar no televisor, utilizar mais o controle remoto e crescer com as informações que a televisão oferece hoje em dia. Agora, Alcides, de um modo geral, essa situação não vem acontecendo exatamente isso ou não? Não. É só fachada, a gente imagina. É imaginação. Não está acontecendo isso, as amas de casa são difíceis de mudar. Há uma pequena mudança em termos de profissionais que evoluíram bastante, profissionais que saíram do país, foram para outros países onde eles viram uma televisão diferente. Com a Guerra do Golfo, a CNN invadiu os lares do brasileiro e o brasileiro viu que realmente a notícia tem que estar acima de tudo. E os programas culturais também. Então, nós precisamos crescer com ele e precisamos ver todo tipo de programação. Ou seja, meu alerta sempre é que a criança ele tem que escolher aquilo que é melhor para ele. Nem sempre, por exemplo, a Xuxa é o ideal para uma criança. Tá certo. Agora, com o advento do controle remoto, a gente estava conversando, quer dizer, essa situação acabou alterando de alguma maneira, ajudando. Sim, só que o controle remoto, ele ainda foi caro, ou é caro para a classe média brasileira. A classe média brasileira é pobre, ou seja, 70% é pobre e digamos que 80% vive na miséria desses pobres. Ou seja, a ONU já qualificou que nossa sociedade realmente está pobre, cada dia mais pobre, esse é o plano Collor. Então, o controle remoto, ele está adjunto ao vídeo. Porque o televisor novo, ele vem com controle remoto, mas é uma tecnologia de 5 anos atrás. Então, é recente. E o poder aquisitivo não atingiu a camada de telespectadores. Então, hoje em dia, por enquanto, ainda é o vídeo que troca os canais. E as amas de casa, elas não se familiarizam com a tecnologia, não sabem utilizar ainda isso daí. Então, as crianças, na medida que vão crescendo, eles estão começando a utilizar. E eu orientaria de que o vídeo se passe a utilizar com mais frequência e o controle remoto, que passe a ser uma ferramenta de uso, é para usar mesmo, para navegar entre todos os televisores, todas as redes de televisão que estão transmitindo nesse momento. Alcides, de alguma maneira você passou por esse tipo de problema também, de ter chegado de um país de fora e algumas situações terem sido impostas para você? Sim, eu senti na pele isso daí. Quando eu cheguei, comecei a morar em Limeira, e meus amigos já me induziram que eu tinha que assistir a TV Globo, tinha que assistir o Jornal Nacional e tinha que assistir a novela. Porque no dia seguinte tinha que comentar as notícias do jornal, as novelas, etc. Então eu comecei a gostar disso daí. Só que com o passar do tempo eu vi que eu estava me alienando, eu estava vivendo muito preso a um determinado horário de televisão, sendo que eu já poderia assistir notícias em outros canais. Então no meu livro, inclusive, eu coloco um roteiro para notícias desde as 6 horas da manhã até meia-noite, para que a gente possa ir assistir na medida que pode, certo? Às vezes, tomando café da manhã, a gente já pode estar informado. Você não precisa chegar 8 horas da noite para assistir um jornal e ficar informado. Um exemplo, as filas nos postos, quando sobe a gasolina ou álcool, começam de 8h30 às 9. Verdade. Sendo que eu, 6 horas, já estou no posto, certo? Porque eu assisti uma outra rede que me alertou, me deu a notícia antes. E isso que tem que ser explorado hoje em dia. Você está na frente. Agora, Alcides, as redes também, elas ficavam um pouco atrás, né, a nível de tecnologia, de programação. Sim. Elas também se atualizaram, né? Se atualizaram. O advento
do satélite, desde o Campeonato Mundial de 1970 até hoje, tem facilitado muito. O Brasil tem dois satélites, está renovando para mais 2. Temos acesso a novos outros satélites, tipos da CNN, podemos sintonizar hoje a televisão do mundo inteiro, então mudou. Além disso, nós temos torres estrategicamente repetitivas que repetem o sinal, ou seja, nas cidades, o que está dando a regionalização da televisão, que é um segundo passo, e pioneiro no Brasil, aliás, por sinal, é muito bom. Na sua opinião, quer dizer, a tendência é essa, e esse é o segmento certo isso, mesmo? Porque o gigantismo terminou. Por exemplo, a IBM era um monstro, a General Motors era um monstro de empresa, e eles hoje estão se enxugando, estão ficando pequenos, porque grande era para as décadas de 70 e 80, para competir na década da virada do século, precisa ser pequeno e forte, com mais agressividade. Né? Certo. Do ponto de vista tecnológico, então, o Brasil está muito bem? Está bem. Está bem situado? A tecnologia da televisão ainda está por vir. Se nós teremos, antes da virada do século, televisão em 3 dimensões. Antes da virada? Antes da virada do século. Nós teremos High Television, alta resolução de vídeo. Então, são tecnologias que, quando implementadas, darão uma revolução total na televisão. E, além disso, a abundância de canais. Nós teremos mais de 1000 canais para trocar. Isso quer dizer que... Aqui no Brasil? No Brasil. Isso quer dizer que não precisará de um dia para estar apenas trocando de canais. Então, para isso, vai existir tecnologia. Os televisores têm que ser diferentes, os receptores diferentes, para agrupar imagem, ou seja, serão tipo janelinhas. Ou seja, um televisor grande, você sintoniza alguma coisa que vai superpondo janelas, até que chega na televisão que você quer e você amplia tudo isso. Poxa, isso está próximo, né? Está próximo. A tecnologia está pronta, não está em escala comercial. Olha, a programação do Brasil, né, do ponto de vista cultural mesmo, tal, como é que você vê? E aproveitando já a pergunta, se você acha que essa programação induz a violência? Sim, ultimamente tem tido um crescimento muito grande sobre a violência, né? Induz em parte. O sensacionalismo é maior. Agora, a violência no Brasil está muito mal tratada. A violência tem que ser informada, tem que ser noticiada, mas não no tamanho que está sendo informada. Você abre um jornal, em primeira página está a foto daquele criminoso. Você nunca viu a foto de uma pessoa que está lançando um livro, certo? Mas do criminoso, quanto maior é o crime, maior vai ser a foto dele. Vai ser. Tá? Então isso não pode acontecer. Nós temos que educar a nossa juventude para o lado bom, para o lado progressista, para o lado pela ciência, não pelo crime. Certo? Temos que ir pelo esporte. Então, o Brasil está mudando a cabeça dos jornalistas. Os jornalistas estão se modernizando, estão sendo mais agressivos, existe mais inteligência, não existe esse tradicionalismo de antigamente. Está mudando, ou seja, o Brasil vai passar a ser uma das melhores redes do mundo de televisão. E com essa mudança tecnológica, obviamente, essa mudança de programação, certamente. A gente pode encarar a televisão como assim, como uma autoridade? Sim, claro. A televisão hoje em dia é uma das maiores autoridades que existem no mundo. Por exemplo, a CNN. Quando existia a União Soviética, a Rússia, a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Kremlin ele não precisava telefonar para os Estados Unidos e falar com o presidente. Ele se dirige para a CNN e informa lá o que ele quer fazer. E a CNN imediatamente multiplica a informação e chega diretamente para os Estados Unidos. Ou seja, na Casa Branca lá tem um canal captando diretamente a CNN. Então a CNN tornou-se órgão oficial em termos de televisão no mundo, não apenas nos Estados Unidos. Entendi. Perspectiva de modo geral muito boa, então. São boas. Dizer, apesar de algumas falhas, essa falta de conscientização. Sim, são mas boas. Isso só o tempo melhorará. Tá certo. Eu queria saber rapidamente um pouco desse seu trabalho, que esse não é o seu único livro, né? É um deles. E o que se pretende daqui para frente? Bom, antes desse eu editei mais 2 livros. Atualmente estou com 3 livros. Pretendo editar mais 2 livros que já estão prontos. E espero me dedicar em fornecer informações alternativas, propostas para reestruturar a empresa, para melhorar nossa sociedade, para que as crianças tenham fontes de consulta. Quero trabalhar na cultura, na tecnologia e pensando no futuro. Tá, a sua proposta inicial era de escrever livros mesmo? Não. Alcides? Eu sou formado, trabalhei minha vida inteira em informática, eu sou especialista em computadores de grande e pequeno porte. Porém, paralelamente a isso, eu fui pesquisando, acumulando informações, até que deu esses 3 livros. Tá certo. E a gente agradece a sua participação, essa sua contribuição aqui no Jornal da Gente.
Eu que agradeço. Obrigada.